Logo após o apito final, ainda com as emoções do jogo à flor da pele, o técnico Abel Ferreira falou à imprensa. A entrevista conduzida por André Rizek no Sport TV trouxe à tona uma das questões mais debatidas pela torcida: o desempenho e a evolução do atacante Flaco Lopes. Em meio às análises táticas e respostas sobre a postura defensiva da equipe, Abel dedicou boa parte de seu tempo a explicar sua visão sobre o jovem centroavante argentino. Com um tom sincero e até paternal, ele compartilhou não só impressões técnicas, mas também reflexões humanas sobre o processo de maturação de um jogador que ainda está longe de atingir seu auge, mas que, aos olhos do treinador, carrega um imenso potencial. Ao aprofundar o olhar sobre Flaco Lopes, Abel Ferreira não economiza nos elogios às qualidades naturais do jogador. Alto, veloz, com bom posicionamento e forte no jogo aéreo, Flaco tem um perfil físico que chama atenção. Mas o que realmente o distingue é um detalhe raro no futebol atual. Ele é canhoto. Essa combinação de atributos torna o argentino um atacante com potencial único, capaz de oferecer soluções diferentes nas partidas. Abel destaca que essas características foram determinantes para sua contratação, não apenas como promessa, mas como peça que pode agregar ao elenco de forma estratégica. Em contraste com outros centroavantes do time, como Rony, que tem estilo mais combativo e versátil, Flaco se encaixa em um perfil mais técnico e finalizador. Apesar de ainda não atingir sua plenitude, o treinador aponta que o jogador reúne elementos valiosos que justificam o investimento e o tempo de desenvolvimento. É um atleta completo em formação, com ferramentas para se tornar decisivo. Essa base física e técnica é o alicerce sobre o qual Abel espera construir um atacante maduro e confiável. Mas ter os atributos certos não significa por si só estar pronto. E é aqui que Abel Ferreira coloca a lupa sobre um ponto delicado: a juventude de Flaco Lopes e seus erros repetitivos em campo. Com franqueza, o técnico compartilha lances emblemáticos em que o jogador não tomou a melhor decisão, como o momento em que usou o pé esquerdo, sua perna dominante, quando deveria finalizar com a direita, mesmo já tendo treinado aquela situação exaustivamente. Segundo Abel, esse tipo de falha não tem relação com falta de capacidade, mas sim com um estágio de amadurecimento ainda em construção. Ele chama Flaco de distraído, mas rapidamente equilibra a crítica com elogios à sua postura fora de campo, revelando que o atacante é um rapaz espetacular. Esses momentos de tropeço não tiram a confiança do treinador, mas reforçam a necessidade de acompanhar o desenvolvimento do jogador de perto. O talento está ali, visível e promissor, mas a estrada até a consistência passa por lições que só os jogos, os erros e o tempo conseguem ensinar. É nesse ponto da conversa que Abel Ferreira muda levemente o tom. Sai do treinador tático e entra na figura quase paternal. Ele fala sobre paciência com a mesma intensidade com que fala de tática. Para ele, o desenvolvimento de Flaco não é só uma questão de treino, mas de tempo, de maturação, de vivência. E aqui entra uma metáfora marcante. Abel compara o processo ao que os pais enfrentam ao educar seus filhos. Você ensina hoje, corrige, orienta, mas nem sempre o resultado é imediato. Às vezes, a lição só se consolida dias, semanas ou até meses depois. Ele reforça que muitos jogadores são descartados antes da hora, por pura impaciência, e que, com Flaco, o Palmeiras escolheu fazer diferente. O treinador reconhece que o atacante ainda comete erros, perde chances claras de gol e, por vezes, decepciona. Mas ressalta que tudo isso faz parte do crescimento. A comissão técnica, o clube e os colegas sabem do potencial do jogador, e é justamente por enxergarem essa promessa que insistem em dar tempo e suporte. Essa filosofia de investimento no ser humano por trás do atleta é uma das marcas do trabalho de Abel. E no caso de Flaco Lopes, ele parece disposto a esperar o tempo que for necessário para ver esse talento florescer por completo. Com esse olhar paciente, Abel Ferreira reforça o papel fundamental
que o Palmeiras desempenha no desenvolvimento de Flaco Lopes. A comissão técnica entende que um atleta jovem precisa de mais do que apenas treino. Precisa de acompanhamento humano, psicológico e de um ambiente que o desafie sem sufocar. É uma equação delicada, mas crucial para a formação de um jogador completo. O treinador revela que a relação com Flaco é construída na base da confiança e do diálogo constante. Quando necessário, ele puxa a orelha do jogador, como faz um educador que acredita no potencial do seu aluno. Mas também o elogia publicamente, valoriza suas conquistas e o mantém próximo, mesmo nos momentos de dificuldade. Para Abel, essa construção não acontece só nos treinos, mas também nos bastidores, no vestiário, nas conversas particulares, nas decisões de dar minutos em campo mesmo após erros. A mensagem é clara: o clube acredita no projeto que é Flaco Lopes. E mais do que cobrar resultados imediatos, aposta no processo de amadurecimento que, com o tempo e a estrutura certa, dará frutos consistentes. Com base nesse investimento paciente, Abel Ferreira projeta um futuro promissor para Flaco Lopes. Ao comentar o que espera do atacante nos próximos anos, o técnico demonstra convicção de que, com mais experiência, ele se tornará um jogador cada vez mais completo. A expectativa é que, enfrentando zagueiros mais fortes e ambientes mais desafiadores, Flaco desenvolva não só o corpo, mas também o raciocínio tático e a velocidade de decisão, elementos essenciais para brilhar no futebol de alto nível. Abel imagina Flaco com 3 ou 4 anos a mais forte fisicamente e mais maduro mentalmente. E não é só o treinador que vê esse potencial. Ele menciona com naturalidade que vários clubes têm interesse no jogador, o que indica que o mercado também já enxerga seu valor. Isso reforça ainda mais a importância de cuidar bem desse ativo. Ao mesmo tempo, o discurso é claro. O Palmeiras não quer apressar etapas. Flaco segue em processo e esse projeto de longo prazo é tratado com seriedade. O clube está comprometido em lapidar o diamante bruto, respeitando o tempo que cada talento precisa para alcançar seu brilho máximo. A entrevista caminha para o fim, mas Abel Ferreira ainda guarda palavras que reforçam sua confiança e sua visão de longo prazo. Ele se diz muito contente com Flaco Lopes, não apenas pelo gol marcado, mas pela entrega e pela evolução que já começa a aparecer. Ao lado de outros centroavantes como Rony e Tales, o argentino forma um trio de estilos distintos, o que amplia as possibilidades táticas do time e reforça a profundidade do elenco. Abel reconhece que a crítica faz parte, principalmente quando os gols não saem em chances claras, mas chama a atenção para o impacto psicológico dessas cobranças. Segundo ele, alguns jogadores absorvem tantos comentários negativos que passam a remoer os erros, dificultando ainda mais o desempenho. Por isso, o técnico repete constantemente: vocês são do tamanho do vosso pensamento. Antes de se despedir, ele faz questão de dedicar a vitória a Marcelo Gondo, fisioterapeuta do clube, que não pôde estar presente por questões pessoais. Um gesto de humanidade que fecha a entrevista com o mesmo tom de cuidado e empatia que guiou toda a conversa. Em Abel, há sempre um treinador tático, mas também um formador de atletas, de homens, de potenciais.